dia, boa tarde, boa noite, queridos internautas. Estamos aqui com o historiador renomado Edilson Amaro e hoje iremos recapitular sobre a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão assistindo mais uma edição do Jornal News. Eu sou historiador Edilson Amaro, sou formado em letras e na história do mundo. Primeiramente, para dar um contexto do que eu vou começar a falar aqui hoje, vou falar primeiro sobre a queda do Muro de Berlim, que para muitos, principalmente descendentes de europeu e pessoas que viveram a época, foi um marco na história da humanidade, inclusive, que afeta até hoje o nosso mundo. Tanto o contexto do Muro de Berlim, quanto o fim da União Soviética, e todo esse contexto envolvendo a outra parte do mundo que a gente vive. Nós vivemos aqui na América, mas do outro lado do mundo acaba influenciando a gente aqui também. Por isso que é importante nós aprendermos a questão da história. Bom, antes da gente começar a falar, na verdade o senhor falar sobre esse assunto, eu queria dar uma iniciada com essa questão, que seria o que o Muro de a queda do Muro de Berlim afetou em relação à União Soviética e também para as pessoas. Bom, primeiramente a gente precisa entrar num contexto sobre o Muro de Berlim. O que é o Muro de Berlim? Foi um muro que foi edificado para dividir a Europa em duas partes, né? E essas partes eram a Europa capitalista e a Europa socialista. No caso, a União Soviética ficava do lado da Europa oriental, que seria a parte socialista da Europa, e todo o outro lado, incluindo nós da América, ficamos conhecidos como o lado capitalista do Muro de Berlim. E a queda do Muro de Berlim, ele se deu depois de muitas influências da União Soviética, que acabaram influenciando na sua economia, no seu poder social, no seu poder sobre os outros, que é a questão do colapso da União Soviética, que a gente já vai falar mais daqui a pouco, e também muitos outros problemas de revoltas de parte da Alemanha, por exemplo, que foi dividida em duas partes, a parte oriental e a parte ocidental, de povos que queriam passar para o outro lado do muro e vice-versa, povos que queriam sair de um lado do muro. E tudo isso gerou a queda do Muro de Berlim e o enfraquecimento da União Soviética, que na época tinha entrado em colapso. Bom, antes do senhor dar continuidade sobre o assunto, eu queria fazer uma questão, que seria se você poderia nos dizer alguns dos fatores que acarretaram no fim da União Soviética. Claro, primeiramente dando um contexto melhor, a União Soviética, a gente precisa lembrar que muitos fatores que influenciaram para o fim dela foram questões econômicas, políticas, sociais. Primeiramente, passando pelo lado político, que eu acho que é o mais simples por enquanto, a gente tem que lembrar que a União Soviética ela era um regime socialista, que era um regime fechado socialista. Ou seja, ela não recebia produto de fora, nem exportava produtos, e tudo que ela tinha era dividido só entre ela. Ou seja, chega uma hora que os recursos eles são limitados e eles acabam. Ainda mais que a União Soviética tem parte do seu território muito frio, ou seja, são poucos recursos que podem ser obtidos. E vale lembrar também a questão de que nenhum país, nenhum regime, nenhuma união, ela acaba do nada. A gente tem que lembrar também de fatores históricos que acarretam a isso. Por exemplo, fatores históricos. A União Soviética, no seu momento de glória, de ascensão, a sua economia estava no topo. No pico da economia dela, a União Soviética alcançava gráficos de milhões de reais, convertendo para a nossa moeda, de PIB, de Produto Interno Bruto, e era uma das maiores potências da época, né? Mas a questão da corrupção política, a questão do desvio de dinheiro, entre outros fatores, influenciaram em inflações muito grandes, além de que no regime socialista autoritário, que na União Soviética era um regime autoritário, você não tem muita liberdade para fazer muitas coisas, além de que os recursos são mal distribuídos. Inclusive, a União Soviética já vinha dando indícios de que em algum momento ia acontecer algum colapso nela. Que nem, por exemplo, a gente pode destacar o momento que, para os ucranianos, é conhecido como Holodomor, que é o terror da fome, que é um período
da parte ucraniana da União Soviética, que hoje é conhecida como a atual Ucrânia, de fome total. Que, em média, mais ou menos 3 a 4 milhões de ucranianos morreram de fome, e os que conseguiram sobreviver, sobreviveram por conta de canibalismo. Mas a fundo, se vocês quiserem pesquisar, não souberem o significado, recomendo pesquisar um pouco mais sobre essa questão da União Soviética, o período de Holodomor, que era no período do governo do Stalin, Joseph Stalin. Eu acho que todo mundo já ouviu pelo menos falar o nome desse cara. E os ucranianos, pelo menos os que viveram essa época, que por volta de mais ou menos 1953, 1954, aconteceu esse período de fome, os ucranianos até hoje lembram dessa história. Então, é muito comum você ver avô contando para neto como funcionou esse período, porque muitos não é tão antigo assim, é até que recente. 1953 dá para ser passado de geração em geração, né? E também a questão econômica. A União Soviética ela vinha perdendo muito seus recursos naturais e seu dinheiro, porque um regime socialista ele acaba tirando muito dinheiro de um local e não repondo. Porque não há uma troca de dinheiro, você só tem dinheiro sendo distribuído e não tem dinheiro retornando. Então você tem uma economia que vai despencando aos poucos e acaba tendo inflações muito grandes, aumentos dos preços dos produtos. Fora que, durante a Guerra Fria, um dos períodos marcados pela edificação do Muro de Berlim, a disputa entre o capitalismo e o socialismo, você tem a União Soviética desperdiçando muito dinheiro em corrida espacial. É um dos momentos que marcam a Guerra Fria, é a questão da corrida espacial entre o capitalismo e o socialismo, em que a União Soviética não venceu, ou seja, só desperdiçou dinheiro e acarretou em muitas crises econômicas. Também é importante relembrar, né, visar que a União Soviética, para não entregar as pontas, os governantes tentaram promover reformas. As primeiras dela, conhecida como perestroika, é o período, literalmente, perestroika significa reestruturação, né? Sim. Então, houve uma reestruturação do socialismo na União Soviética, que promoveu o multipartidarismo e também tentava reaquecer a economia, investindo mais no empreendedorismo dos soviéticos. E a segunda, conhecida como Glasnost, é conhecida como abertura, ou seja, houve uma abertura maior, uma liberdade de expressão, já que, como eu falei, é um regime autoritário, é um regime que não permite a liberdade de expressão. Então, eles tiveram que reestruturar toda essa questão econômica, com empreendedorismo e social, que até o povo já estava insatisfeito com a questão da alta repressão, né, alta censura. E essas duas reformas foram implantadas. Nenhuma delas teve total eficiência, tanto que, depois de um tempo das reformas, o próprio presidente da União Soviética entregou as pontas e simplesmente declarou o fim da União Soviética, e a maior parte dos países começaram a se rebelar, se separar da União Soviética, e hoje a gente tem, por exemplo, Tchecoslováquia, a Ucrânia. Todos esses países faziam parte do território da União Soviética e hoje já não fazem mais. São países independentes. Bom, agora que a gente falou um pouquinho sobre o fim da União Soviética, vamos retomar um pouquinho e falar sobre a queda do Muro de Berlim. O que o Muro de Berlim tem a ver no contexto com a União Soviética? Bom, como eu falei no começo, o Muro de Berlim ele dividiu a Europa em partes, né? E a derrubada do Muro de Berlim ele marca o fim da União Soviética por parte do povo. O povo, após a entrega política da União Soviética, quando os políticos desistiram da União Soviética, o povo viu isso e também fez a maneira dele de relatar como a União Soviética deu fim, né? Então, a demolição do Muro de Berlim aconteceu por parte do povo. Então, pessoas começaram a pegar utensílios, né, machados, picaretas, e eles próprios foram lá e começaram a demolição, e isso marcou o fim da União Soviética. E para o povo europeu, para o povo alemão e principalmente
o povo alemão, né, foi um marco da história, porque a Alemanha tinha sido dividida. Literalmente, a Alemanha estava entre o Muro de Berlim e foi dividida em parte oriental e parte ocidental. É, isso gerou o quê? O povo, após a derrubada do Muro de Berlim, eles entraram em euforia, em estado de alegria pelo fim da União Soviética, pelo fim dos regimes autoritários que o socialismo colocava sobre eles e marcava a vitória do capitalismo principalmente dos Estados Unidos, que era a maior potência capitalista da época. Isso marcou a vitória do capitalismo, a vitória da parte boa da guerra, da parte do pessoal do bem, vamos dizer assim, porque na época o socialismo era visto como o lado ruim e o capitalismo era visto como o lado bom. Então você tem a vitória do lado bom, entre aspas, você tem parte do povo se alegrando por conta, né, do fim da União Soviética e tal, e a separação, você tem, ou seja, você tem, após a queda do Muro de Berlim, você tem a formação de pequenos países, como a Geórgia, como a própria Ucrânia, como eu falei no começo. Todos esses países que ficam do lado da Europa Oriental, todos eles fizeram parte da União Soviética já, pelo menos em algum dos períodos, né? Então, a queda do Muro de Berlim foi o marco do fim da União Soviética por parte da população. Bom, muito obrigado a você, internauta, por ter visto até aqui. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, né, entre aspas, do nosso Jornal News. Bom, vamos ficando por aqui e até a próxima. Então, senhor Amaro, tem alguma coisa a dizer antes da gente se despedir? Bom, só uma coisa que vale lembrar também. Primeiramente, eu queria dizer boa noite a todos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão assistindo. Antes do encerramento desse jornal, eu gostaria de dizer que após a separação, né, a independência de alguns países, foi criado uma organização, né, um órgão chamado SEI, a Comunidade dos Estados Independentes, que é só para relembrar que isso foi criado após o fim da União Soviética para dizer que os novos participantes, que os participantes da SEI, né, esses países que faziam parte da SEI, eles eram independentes, eles já não eram mais, já não faziam mais parte da União Soviética, e eram países livres que poderiam escolher agora o regime que eles iam seguir, se era capitalista ou socialista. Certo. Muito obrigado.